Ontem a gente bateu um papo incrível com o Léo Jardim, lá no Supermundo GV. Falamos muito de donos da bola, muito, sacaneamos muito vocês. E falamos muito também do lance dele da expulsão. E ele falou pela primeira vez sobre esse lance, pós-episódio, né? Vamos ver. Então, cara, ali foi... Eu realmente estava com uma lesão aqui. Depois já foi diagnosticado isso. E eu tava com dor. Tava com dor ali, realmente. Só que aí houve uma confusão ali de substituição. Parece que ia entrar um jogador nosso e aí demorou. Eu tava caído, só que aí nesse meio tempo todo ia trocar, acho que algum jogador. E aí eu acho que era a última troca, a última pausa. Não ia poder parar de novo o jogo, e aí chamou mais um jogador para trocar, só que eu acho que não estava pronto, foi alguma coisa assim. E aí nesse tempo todo, o Flávio foi ficando, acho que, nervoso, porque o jogo ficou parado muito tempo. Você ainda falou, só que eu tava caído, e eu falei, pô, só vou passar o spray, porque o Dudu, o fisioterapeuta, tava ali do lado. Eu vi. Tava ali do lado, só que o Bandeira não deixou ele entrar em campo, entendeu? Ele não deixou ele entrar em campo, então a gente esperou o árbitro vir, para poder autorizar. E aí ele ia passar o spray, beleza, eu ia levantar, tudo certo. Só que aí ele veio e já falou, se você não levantar, eu vou te expulsar. Eu falei, não, eu só quero o spray. E aí já voltou e já deu vermelho. Fiquei com uma cara de cachorro sem dono, né? O cachorro caiu do caminhão de mudança. Ele é fofo, né? Eu me tornei mais fã depois de acompanhar o podcast. Aliás, ele mandou um super abraço pra vocês. Ele é fenômeno. Falou que se amarra no programa, que se diverte. Pode não gostar, mas se divertir, se Exato. diverte. E falei com ele o seguinte, falei com o Marquinhos também, depois a gente reforça com o Babo, assim que der uma folga lá pra ele entrar com a gente. Já tinha pedido também, mas aí tem que ver o horário, né? Sim. Pra ele entrar do clube e tal, com a gente aqui no Donos da Bola, pra gente bater um papo com ele também. Agora mandou um forte abraço para os dois. E eu vou falar aqui o que eu falei há algumas semanas, mais uma vez. Era para o Léo Jardim estar entre os 3 goleiros da seleção brasileira. Ele merece a convocação, ele merece pelo menos a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. É momento que o Hugo tá muito bem, mas ele tá muito bem há 3 anos. Não, eu dizer, assim, eu acho que o Hugo é um jovem jogador, né? Um jovem goleiro, ele ainda vai evoluir muito. Fenômeno também. Mas o Léo Jardim, para mim, ele já está consolidado. Você viu a hora que ele falou do jogo contra o PSG? Pô, deu pena dele. Deu pena dele. Pô. Já veio na cara dele. Não ri na cara. Já veio na cara dele. E depois falou que tava rindo com respeito. Pô, eu falei assim, tu já enfrentou o Neymar, ele já? Falei, qual é o jogo? Ele, joguei contra o PSG. Eu tava no Lille. Eu falei, pô, maneira, onde foi o jogo? Ele em casa, estádio lotado. Falei, quem era o ataque do PSG? Ele, Neymar, Messi e Mbappé. Falei, pô, que beleza, quanto foi o jogo? Ele, tomei 7. Aí eu... Na hora do ataque, tu já tinha que murchar, pô. Aí eu falei, mas o que? O jogo foi... Ele, 13 segundos, o Messi deu uma cavada, o Mbappé saiu na minha cara quando eu... O Mbappé, foguete, 1-0. Provavelmente, quem tá ouvindo isso, pelo menos viu esse gol, porque esse gol viralizou, porque realmente foi com 13 segundos, foi na saída de bola. O PSG sai, aí tem a troca de passe, pum, cavada, Mbappé, gol. 13 segundos pode ser uma eternidade. Ah, pode. Bom, vamos lá, vamos falar de independência, né? Porque o Léo tá independente. Eu não vou até 2030. Amém. Carvão bom. São quantos meses? 5 vezes 2, 60. 5 anos. 60 meses ganhando o carvãozinho. Tá bom. Tá com a independência. Merece. Eu sou rica! É, isso aí. Pouco a pouco, os times cariocas estão retornando às atividades neste período de data FIFA. Na última quarta-feira foi a vez do Vasco se reapresentar depois de 2 dias de folga. O Cruz Maltino terá pela frente na próxima quinta-feira o Botafogo, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, empate por 1-1, ou seja, quem vencer avança para a próxima fase. O técnico Fernando Diniz tem um desfalque certo para esse confronto e também para o restante da temporada. O meia Jair sofreu um rompimento parcial de 2 ligamentos e uma lesão no menisco do joelho direito, portanto, ele só retorna no ano que vem. Além dele, Tietê também está no departamento médico por conta de uma lesão na posterior da coxa, mas deve retornar ao time principal. O Cruz Maltino ainda pode ter a estreia do zagueiro Carlos Cuesta, que pertence ao Galatasaray da Turquia e está emprestado ao Gigante até o fim do ano que vem. Estou bem fisicamente, hice uma muito boa pré-temporada em Istambul e estou listo para jogar. Vascão da Gama com Brandão novamente. Vegeta, vamos falar da sequência de jogos que o Vasco terá
a partir da próxima quinta-feira, porque vai ser uma sequência pesadíssima, tá? Então, essa partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil se torna ainda mais importante, porque, em caso de vitória, eleva a moral, a confiança dos jogadores para enfrentar esses desafios que o time terá pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco tem o Botafogo na quinta pela Copa do Brasil. Na sequência, no domingo, terá o Ceará em São Januário pelo Brasileirão, jogo para vencer, jogo dentro de casa. Depois disso, aí é que o bicho pega. 3 jogos contra os 3 primeiros colocados do Brasileirão. Flamengo, dia 21, no Maracanã. Cruzeiro, dia 27, em São Januário. E Palmeiras, dia 1º de outubro, no Allianz Parque. Uma sequência pesadíssima que não define nada ainda, mas será muito importante que o Vasco consiga uma pontuação razoável para se manter fora do Z4. A boa notícia é que a maioria dos jogos será no Rio de Janeiro. Botafogo, Ceará, Flamengo, que será no Maracanã, e Cruzeiro. Só do dia 1º de outubro que o Vasco vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Isso significa semana livres para treinar e descansar sem desgaste com viagem. Não deixa de ser uma boa notícia em meio a essa sequência de decisões que o Vascão terá pela frente. Valeu, Vegeta. É só o famoso jogo de 6 pontos, ô Brandão? Não é não, ô Farias? Essa sequência me preocupa, né? Porque primeiro tem o Ceará em São Januário. Eu consigo entender o Vasco até com certo favoritismo no jogo, etc. Mas é isso, é o jogo tenso, de 6 pontos. Aí depois você só embala uma coisinha assim de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. É uma sequência das duas, uma, né? Ou tu sai grandão dessa sequência e muda a sua realidade no campeonato, ou tu sai ainda mais pressionado. Até por isso me lamento pelo fato do Vasco não ter feito mais pontos nessa sequência antes da data FIFA. Jogou em casa contra um Corinthians muito desfalcado, um Corinthians que vinha numa má fase, zerou, né? Perdeu o jogo. Visitou o Juventude, até um viés de recuperação, mas também zerou um confronto direto. Não, mas lá até é mais perdoável. Não, e o time do Juventude com o Carpini melhorou muito, né? Um time que tá sendo mais chato. Mas, assim, zerou. Conseguiu 3 pontos contra o Santos, importantes. 3 pontos contra o Sport, que eram meio que uma obrigação. Mas essa sequência pós-data FIFA me preocupa. Mas reforços chegaram, né? O Vasco vai ter uma cara relativamente nova, principalmente na defesa. Espero que o Vasco, vamos lá, projetando aí, Ceará, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. 7 pontos, tu não assina embaixo agora não? Vence o Ceará, desenrola uma vitória mais difícil, empate. 6 pontos. 6 pontos em 12, eu assino agora, irmão. Esses acordos, se realmente acontecessem... Aí corta pra daqui a um mês, Vasco ganhou os 4. Eles seriam... Mas eu assinaria 6 pontos agora. Eles seriam muito assinados, realmente, porque o que mais pega o torcedor, realmente, é o risco do pior, né? E o torcedor do Vasco sabe que pode piorar. Engaveta uma sequência de tropeços. E não só o Vascaíno, ninguém que acompanhou a época, a primeira queda do Vasco foi uma coisa assim, chocante. Ninguém esperava que fosse possível. Até o próprio Pedrinho, imagens marcantes, históricas dele chorando ali na beirada do campo. Mas hoje, realmente, a história é outra. Quem que você colocaria na zaga do Vasco? E vamos pro chat e o WhatsApp no final do programa. Tem nem que conversar. Robert Renan e Cuesta, os dois contratados, né? O Renan mais à esquerda, o Cuesta à direita. Não tem papo. Não tem papo. E aí você pega o Hugo Moura. Aí minha opinião é impopular. Você vai manter o Hugo Moura no time. À frente da dupla de zaga, o Hugo Moura, talvez junto com o Barros, por exemplo. Porque tem um ponto aí que é o seguinte, muito se fala de, trocam os zagueiros, né? Você vai trocar os zagueiros e o desempenho da defesa vai melhorar. Mas e a proteção à zaga? Não é simplesmente também botar ali 2 grandes zagueiros. Bota os 2 melhores zagueiros da Alma, bota Maldini e Gamarra formando a dupla de zaga do Vasco, mas com uma proteção frágil, vai estourar muito em cima da linha de defesa. Não tô aqui defendendo o João Vitor, Lucas Freitas, Oliveira e companhia, não. Lemos, mas muitas vezes essa galera também teve que lidar com uma sobrecarga porque a proteção não era tão bem feita. E hoje, esse volante com uma capacidade maior de proteção é o Hugo Moura. Você tira ele da zaga, adianta e coloca ele ao lado de outro ali. O Tietê volta de lesão, ou o Barros, que parece que tá jogando bem, infelizmente aí lesionou. O Thiago Mendes vai melhorar o ritmo, beleza. Mas eu acho que o Hugo Moura vai ser o tal do mal necessário ainda nessa equipe para proteger melhor a dupla de zaga. Não acho impopular não, até porque concordo. Só colocaria o Paulinho Paula no lugar do Barros, se o Paulinho Paula estiver bem, porque eu sou fã. Mas tem que estar bem. Mas acho bem plausível, até porque o Piton apoia muito, então tem que ter cobertura ali. E quando o bom Paulo Henrique for à frente, também tem que ter uma recomposição adequada. E o Vasco tem que jogar certinho, né? Tem que jogar, fechar a casinha, como diria o Pô Fechou. Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada. O mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020.
Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos 1 ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha, o Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular, o Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Se é Vasco, tá na colina.